Então, nós vamos ficar uma pequena revisão do que a gente não terminou nas aulas presenciais, que foi aquela questão da unificação política de Portugal, o que gerou a identidade nacional de Portugal antes das outras nações foi a presença dos árabes na Península Ibérica, e Espanha também desenvolveu essa identidade nacional, então foi aí que nós paramos, né? O pioneirismo de Portugal em relação às grandes navegações, quais foram as condições que deram para que Portugal fosse pioneiro nas grandes navegações. A posição geográfica, o primeiro país a ter centralização política e também a escola de Sagres, que não é uma escola formal, que era uma reunião de pilotos de navegação. Foi aí que a gente parou, certo? Portugal, então, junto com a Espanha, reuniu condições para realizar as grandes navegações, que eu comentei com vocês, que na minha opinião é um dos grandes eventos da história da humanidade, porque promoveu o encontro de duas culturas que não conheciam, Europa e América. Então, hoje, o que tem de novo? Vou fazer uma introdução ao período do Antigo Regime, ao período da Idade Moderna, que vai do século XV ao XVIII. Para que eu possa entrar nesse universo da Idade Moderna, eu tenho que falar para vocês conceitos básicos de política, economia e sociedade. Hoje em dia, como é que é a política hoje na maioria do mundo? O mundo segue o sistema capitalista, mas como é que os países exercem política? Através de eleições, um sistema liberal de acesso ao poder representativo. A política no mundo hoje é assim. A economia capitalista, baseada no mercado livre, na oferta e na procura. A economia dos países geralmente seguem essas características. E a sociedade, os grupos sociais são definidos pela quantidade de dinheiro que as pessoas têm, simples assim. Então tem economia hoje, que nem acabei de falar, economia de mercado livre, baseada na oferta e procura, no lucro. A política exercida através do voto das democracias liberais, seja ela monarquia ou república, com exceções das ditaduras, lógico. E a sociedade, os grupos diferentes, os grupos sociais que vão estar com tonalidade de quantidade de dinheiro. Você está numa posição melhor se você tiver uma quantidade maior de dinheiro. Então, simples assim. Como é que funcionava no período do Antigo Regime, no período da Idade Moderna? A política era absolutista, os reis estavam acima da lei, faziam leis, tinham um poder absoluto. Para entrar na sala, as pessoas se curvavam, dado o poder do rei. O Estado, todo opressor, o indivíduo não tinha condição de se defender do Estado opressor, do Estado absolutista, não tinham garantias, não existia o termo cidadania no período da Idade Moderna, no Antigo Regime, as pessoas não conseguiam se defender do Estado absolutista. Então, e a economia do período do Antigo Regime era a economia mercantilista. Ela tinha características capitalistas, mas a gente não pode falar de capitalismo e mercantilismo. O mercantilismo tinha características pré-capitalistas, como, por exemplo, a balança comercial favorável, a ideia de que um país tinha que importar menos e exportar mais para poder ter uma balança comercial favorável. Ainda hoje, assim, você verifica a saúde econômica de um país quando a balança comercial dele de exportação é maior do que o volume de importação. Então, é uma característica do período da Idade Moderna que a gente vê hoje, né? Por isso que é pré-capitalismo, mas é mercantilismo. O mercantilismo é a política de economia do Estado absolutista, ou seja, se o rei é todo poderoso, o rei ele vai ter condições, e ele tem todas as condições para isso, para se intrometer na economia. Então a economia não tem liberdade. Existem algumas regras da oferta e procura, só que, por exemplo, as cartas reais, os monopólios reais, eles alteravam essa lei da oferta e da procura. Exemplo, um rei dava uma carta para um determinado camarada vender batata numa região X. Então, se só ele pode vender batata numa região X, o que ele faz com o preço? Ele faz o que ele quer. Então, não obedece à lei da oferta e da procura. Então, o período do mercantilismo é esse momento da história em que, na Europa Ocidental, os reis se intrometem nas leis de mercado. Por isso que não é capitalismo.
capitalismo ainda, mas existem algumas características capitalistas, por exemplo, a circulação de dinheiro, a anexação da América. Quando a Europa descobre a América, descobre entre aspas, né, anexa a América aos interesses europeus, uma grande quantidade de metais preciosos vão ser deslocados para a Europa. Então, outra característica do mercantilismo é o metalismo, que nessa época o dinheiro ele valia pelo que ele tinha de metal precioso. Então, não é que nem hoje que o papel moeda você imprime numa casa da moeda. Naquela época os metais, as moedas, elas tinham valor de acordo com o metal precioso, prata, ouro, etc. Então, outra característica do mercantilismo é o metalismo. Outra característica importante do mercantilismo, e é essa que eu vou deixar em aberto para a gente fazer uma aula específica sobre isso, que é como que se estabeleceu a relação entre Europa, as metrópoles e as colônias, que é o sistema colonial, mercantilista, né? Que eu vou deixar para uma aula somente para isso, para fazer umas reflexões. Se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, a nossa história teria sido diferente? Não. Então, isso eu vou deixar para uma outra aula. Tá? Então, para hoje, a gente tem essa introdução do mercantilismo, do período do Antigo Regime, que é caracterizado por a política absolutista, a economia mercantilista e uma sociedade baseada nos estamentos, nas classes sociais. Né? As pessoas eram definidas pelo nascimento. O dinheiro ainda não define a posição social das pessoas.